Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Santa Clara 1, Flóculo Porto 2. Foi de contratempo em contratempo até à vitória final que o Flóculo Porto marcou presença nas meias finais da Taça de Portugal. Não lhe bastou a tempestade, que no início do mês levou a que pouco se jogasse dos primeiros 27 minutos da partida e a que se nivelassem os valores das duas equipas, ou a interrupção que hoje a forçou a regressar aos Açores a 3 dias do importante jogo contra o Benfica. A equipa de Sérgio Conceição ainda deu avanço com um golo encaixado a frio de um lançamento lateral logo no reatamento da partida. Só na segunda parte é que, sempre com assistências de Francisco, o filho do treinador, Evanilson e Galeno viraram a partida para o 1-2 final. Não foi de todo brilhante a atuação do Flóculo Porto, que para superar o 3-4-3 que o Santa Clara encolhia em 5-4-1 no momento defensivo, teve de mudar na segunda parte para um 4-2-4 bem aberto na frente, com Francisco Conceição e Galeno a ladearem uma dupla formada por Namazo e Evanilson. Só nessa altura, com 2 golos em 9 minutos, a aproveitar alguma timidez de um adversário acomodado ao bloco baixo na defesa da vantagem e pouco dado a explorar até o vento que então lhe soprava a favor, é que os Dragões viraram o jogo que o golo de Rafael Martins tinha posto de veras complicado. Depois, até final, ainda foi o Santa Clara quem esteve mais perto de empatar, nomeadamente numa bola que Safira mandou ao poste ou noutra que Pepe e Wendel, primeiro um e depois o outro, safaram em cima da linha. Foi caso para dizer que um jogo que começou tão incaracterístico não podia, de repente, transformar-se numa partida fluida. E, na verdade, foi isso que sucedeu. E quase nem vale a pena falar dos primeiros 27 minutos. Esses foram jogados a 7 de fevereiro, debaixo de um temporal tal que a bola nem rolava na relva. A sensação que ficou desse dia foi a de pura lotaria. Nessa altura, até foi o Flóculo Porto quem esteve mais perto de marcar, num cruzamento de Nico, a que Evanilson chegou tarde, ou num remate do mesmo Evanilson ao lado da baliza de Dias. Mas tudo se resumiu a 27 minutos perdidos. E no reatamento, já com sol e relevado a deixar rolar a bola, foi o Santa Clara quem se adiantou. O jogo recomeçou com um lançamento lateral de Sidney. Paulo Henrique ganhou a primeira bola e, face a uma equipa do Porto ainda meio atarantada, Pacheco chegou à segunda para rematar. Diogo Costa defendeu para a frente, onde Rafael Martins foi o mais rápido a chegar. Até final da primeira parte, não houve mais motivos de interesse, a não ser a consciencialização por parte de Sérgio Conceição de que não estava a conseguir bater a organização adversária e a passagem da equipa para um estranho 3-4-3. Ao intervalo, com a entrada de Namazo, o Porto passou então para 4-2-4 e em 10 minutos resolveu-se tudo. Aos 51, Evanilson ganhou a bola a Paulo Henrique e fê-la circular por Namazo até ela chegar a Galeno, que bateu incrivelmente para fora, de boa posição. No reatamento, contudo, o Porto marcou. Houve um erro do Santa Clara na saída de bola, que foi parar a Francisco Conceição. O extremo deu ao meio a Evanilson, que rematou e beneficiou do desvio a Luís Rocha para enganar o guardião Dias. E do empate, o Flóculo Porto partiu rapidamente para a vantagem, com um golo de Galeno, marcado ao minuto 61, quase do mesmo sítio onde antes falhara. Começou tudo numa arrancada de Francisco Conceição, que chegou à linha de fundo e deu rasteiro para a área. Ali, Nico atrapalhou-se e não chegou a rematar, mas Galeno fez o golo. Estava feito o mais difícil e até final pouco mais se viu, na verdade, do Flóculo Porto. Só a perder é que o Santa Clara subiu o bloco e meteu em campo Safira, ao qual no meio se juntava, vindo da direita, Rafael Martins, pedindo mais atrevimento ofensivo ao ala, que era Lucas, e forçando o recuo frequente de Galeno para a linha mais atrasada dos portistas. O Santa Clara ainda teve as tais duas boas situações para forçar o prolongamento. Aos 76 minutos, após uma saída falhada de Diogo Costa, Pepe e Wendel viram sem trabalhos para afastar a bola da linha de golo. E aos 78, na sequência de um canto, Safira acertou mesmo no poste. O jogo, no entanto, chegou ao fim, com 2-1 para o Flóculo Porto, que assim se apura para defrontar o Vitória Sport Clube na meia-final da Taça de Portugal, sabendo que certamente terá de jogar mais para chegar ao Jamor, mas que também não deverá ter de enfrentar tantas adversidades.
Na fotografia tática, as duas equipas que estiveram em campo entre 7 e 29 de fevereiro, nem vale muito a pena estar aqui a fazer referências ao último jogo, porque ficaríamos sempre na dúvida. Mas qual o último jogo? O último antes do jogo de dia 7 ou o último antes do jogo de hoje? Portanto, seria uma gigantesca confusão. Vale a pena dizer, no entanto, que as duas equipas começaram, porque tinha que ser assim, com os mesmos jogadores que tinham estado em campo naquela data, no dia 7. Apenas uma questão médica, física, devidamente atestada, poderia permitir aos dois treinadores fazer substituições. Então, o Santa Clara, organizado num 3-4-3, que no aspecto defensivo se transmutava em 5-4-1, apresentava Dias na baliza, depois uma tripla de centrais, formada por Sidney, mais a partir da direita, Pacheco, mais a partir da esquerda, e Luís Rocha como central do meio. Klinsmann e Pedro Ferreira eram o duplo pivô de meio campo, tendo Lucas Soares como ala direito e Paulo Henrique como ala esquerdo. Estes, no entanto, sobretudo Paulo Henrique, nunca foram jogadores muito atrevidos no plano ofensivo. Embora Paulo Henrique tenha estado, ele que é um central de raiz, tenha estado na origem do lance do golo do Santa Clara, mas foi numa bola parada. Mas Paulo Henrique raramente subiu pelo seu corredor. Lucas Soares, só lá mais para a frente, é que o fez, porque no momento defensivo eles encostavam atrás e faziam linha de 5 com os três centrais do Santa Clara. Depois, mais à frente, Bruno Almeida era a defender médio ala direito, a atacar avançado interior direito. Vinícius era a defender médio ala esquerdo, a atacar avançado interior esquerdo. E Rafael Martins partia como ponta de lança. Do outro lado, o Flóculo do Porto, ainda num período em que Otávio não se tinha afirmado ao lado de Pepe como defesa central e, portanto, voltou a aparecer hoje com Fábio Cardoso, ao lado de Pepe no centro da defesa. Começou o Flóculo do Porto com Diogo Costa na baliza, defesa a 4, com João Mário à direita, Wendel à esquerda, Pepe e Fábio Cardoso como dupla de centrais. Depois, dupla de médios formada por Alan Varela e Nico Gonzalez, soltando-se Varela um pouco mais para a frente. PP era o terceiro médio, trocando também ele muitas vezes de posição com Francisco Conceição, que partia da posição de extremo-direito, mas vinha frequentemente à procura do espaço no interior. Galeno fazia a mesma coisa do outro lado, o lado esquerdo, e Evanilson era o ponta de lança. Não valerá muito a pena falar sequer do que é que se estava a passar naqueles primeiros 27 minutos, porque basicamente era quem conseguia dar um chute na bola fazia-o, mas nem toda a gente estava em condições de o fazer. Hoje, aquilo que se viu, e o jogo foi muito condicionado pelo golo que o Santa Clara marcou logo no primeiro lance. Com 1-0, naturalmente, o bloco do Santa Clara encostou mesmo mais atrás e a equipa pouco saiu, pelo menos enquanto esteve em vantagem. Isto levou o Porto, na ponta final da primeira parte, e reparem, a primeira parte hoje teve apenas, basicamente, os 18 minutos que faltavam jogar, mais 2 minutos de compensação, portanto não foi muita coisa, foram 20 minutos, mas ainda assim, nos últimos 10 destes 20 minutos, o Porto mudou a sua organização para uma espécie de 3-4-3 que lhe permitisse pressionar a saída de bola do adversário e tentar a recuperação da bola mais alta no campo. Passou então, a partir de determinada altura, o Porto a colocar-se com uma linha de 3 homens apenas atrás, e essa linha era formada por Pepe como defesa central direito, Fábio Cardoso como defesa central do meio, Wendel como defesa esquerdo, vamos chamar-lhe assim. Depois, no plano ofensivo, quem aparecia aberto na direita era Francisco Conceição, mas quando tocava a defender, Francisco ia mais dentro e era PP quem ia fazer a posição de defesa direito. Do outro lado estava João Mário, passou da defesa direito para ala esquerdo. Mantiveram-se os dois médios, Alan Varela e Nico Gonzalez, sendo que Galeno estava próximo de Evanilson na frente e lá está, com bola, PP soltava-se da posição de defesa direito que ocupava, ou de ala direito, que ocupava no momento defensivo, para aparecer muito mais por dentro, com Francisco Conceição a abrir no corredor. Mas no momento defensivo eram Francisco Conceição, Evanilson e Galeno quem ia pressionar a saída de bola do adversário. Tudo isto mudou ao intervalo. E porquê? Porque Sérgio Conceição, nessa altura, trocou João Mário por Dani Namazo. E o Porto passou a jogar num 4-4-2, que na prática era mais um 4-2-4. Como é que foi? PP passou para a defesa direito mesmo, assumiu a posição. Pepe e Fábio Cardoso, os dois centrais. Wendel, defesa esquerdo. Dupla de médios, ainda Alan Varela e Nico Gonzalez. Depois,
Francisco Conceição bem aberto na direita, Galeno aberto na esquerda, embora ambos procurassem frequentemente movimentos interiores, e Dani Namazo próximo de Evanilson como ponta de lança. Foi assim que o Porto chegou à vantagem e virou o jogo de 0-1 para 2-1. Depois, mexeu ao minuto 72 o Santa Clara. Já a perder, Vinícius cedeu a posição a Ricardinho e Bruno Almeida saiu para entrar Safira. Safira foi colocar-se como ponta de lança. Os dois jogadores que saíram foram os dois tais avançados interiores que no momento defensivo fechavam como médios-ala. O que é que aconteceu? Ofensivamente, a equipa do Santa Clara passou a meter mais uma unidade da frente. Porquê? Porque Rafael Martins passou a jogar como avançado direito e no momento em que a equipa tinha bola, frequentemente ia para dentro, para próximo de Safira, dando largura a Lucas Soares, o ala direito, que passou a integrar frequentemente a linha da frente. E isto levou também, com frequência, a que Galeno tivesse que encostar atrás como uma espécie de quinto elemento da linha defensiva do Porto, levando o Wendel a defender mais dentro para acompanhar as movimentações e as diagonais de Rafael Martins. Ao minuto 79, o Flóculo Porto trocou Evanilson por Ivan Raime, manteve o Dani Namazo como ponta de lança. Ivan Raime foi mais terceiro médio e a equipa aí passou mais para um 4-2-3-1. E ao minuto 83, Vasco Matos fez o que podia ainda para tentar dar a volta ao jogo. Trocou Klinsmann por Yannick Semedo, médio por médio, portanto sem grandes alterações neste aspecto, e trocou na ala esquerda Paulo Henrique por MT. MT é um ala, é um jogador mais ofensivo, que foi dar também saída pelo corredor esquerdo à equipa do Santa Clara, onde Francisco Conceição aparentava estar em dificuldades físicas para cumprir no aspecto defensivo. Por fim, ao minuto 88, mais uma troca, a do ala direito da equipa do Santa Clara, saiu Lucas para entrar Andrezinho. O Flóculo Porto ainda mexeu, ainda trocou Nico Gonzalez por Gruitch, ao minuto 90 mais 3, mas sobretudo para fazer passar mais algum tempo até que o jogo chegasse ao final, como viria a acontecer praticamente logo a seguir. Do lado do Santa Clara, este jogo foi marcado pelo rendimento do par de médios. Pedro Ferreira e Klinsmann foram sempre capazes, sobretudo durante aquela primeira parte da partida, de se opor à dupla de médios do Flóculo Porto, Alain Varela e Nico. Depois passaram a ter mais alguma dificuldade quando o Flóculo Porto passou a ter mais largura na frente e o jogo muitas vezes lhes passava pelas laterais. E aí eles não tinham tanta capacidade para lá chegar. Ainda assim, foram dos melhores jogadores do Santa Clara, a par de Rafael Martins, fez um jogo muito competente. É um avançado batalhador e que tem golo, tal como marcou na partida de hoje. Entrou muito bem também Safira, quando chegou à partida, dando à equipa a possibilidade de, juntamente com Rafael Martins, criar perigo para o último reduto defensivo do Flóculo Porto. Nessa altura, acabou por se perceber a importância de Pepe, que mesmo com o cartão amarelo da primeira parte do jogo, no dia 7, ficou em campo até ao final, e havendo um jogo com o Benfica muito importante já no domingo, mas os melhores jogadores da equipa do Porto ainda assim foram os homens da frente. Evanilson, Galeno e, sobretudo, Francisco Conceição. Foi dos pés do extremo direito que saíram quase todas as acelerações que o Porto meteu no jogo, foi dos pés dele também que saíram as jogadas dos dois golos do Flóculo Porto. Na primeira limitou-se a estar no sítio certo para recolher um passe errado do adversário, entregando depois a bola a Evanilson para o remate vitorioso. Na segunda houve muito mais mérito, porque foi uma aceleração que deixou por terra os adversários até à linha de fundo, de onde entregou a bola para a finalização certeira de Galeno. Herói do jogo de hoje, portanto, Francisco Conceição. Se os jogadores foram os mesmos, da primeira para a segunda parte deste jogo, o árbitro mudou. Tivemos Gustavo Correia no dia 7 de fevereiro. Em relação à atuação de Gustavo Correia, só uma coisa a dizer. Não deveria ter sequer começado o jogo. O relevado não estava claramente em condições desde o início, mas eu insisti. Ainda assim, fez jogar 27 minutos até tomar a decisão que era impossível de adiar mais, de interromper o jogo e de o passar para uma outra data. Hoje apareceu Cláudio Pereira porque Gustavo Correia está lesionado. E Cláudio Pereira esteve, regra geral, muito bem. Gosto do estilo de arbitragem de Cláudio Pereira. Deixa jogar, não apita por tudo e por nada. Muitas vezes vê os jogadores a deixarem-se cair quando sentem o contacto para ganharem faltas
Este árbitro não vai na conversa, manda jogar, tem sempre um critério largo nesse aspecto. Eu não percebo como é que os treinadores podem andar constantemente a reclamar que querem mais tempo útil de jogo e depois protestam também por este tipo de faltas e faltinhas que, na maior parte das vezes, só existem mesmo na cabeça dos jogadores interessados em ganhar livros de posição mais ou menos promissora. De resto, esteve bem no aspecto disciplinar e ainda, aparentemente, naquele que foi o lance mais polémico da partida, quando, inclusive, houve uma pausa para que o VAR pudesse apreciar se havia ou não toque de Pep em Safir, ao minuto 76, quando o central do Porto tentou tirar uma bola de cima da linha e acabou por Safir cair. Ao que tudo indica, foi essa a visão do árbitro, foi essa também a visão do VAR, e eu também não tenho nada a dizer em contrário. Não houve sequer toque de Pep em Safira, terá sido à tangente, mas sem acertar no avançado do Santa Clara. Se lhe acertasse, seria penalti. Não tendo acertado, foi boa a decisão de Cláudio Pereira. Futebol de Verdade